Ele é um garoto que acaba levando a garota mais popular da escola pra sua casa. Eu sou o Zeon Anime, e bora! Uma noite, enquanto está saindo com seus amigos em seu apartamento, ele se levanta para pegar mais cerveja. Ele para perto da porta por um tempo, enquanto rouba olhares para a garota de cabelo preto mexendo no TikTok em seu telefone. E ela também lhe lança um olhar de lado. Jun sai da sala com isso, desejando que a garota chamada Shia tivesse se oferecido para vir com ele. Jun se oferece alegremente para comprar alguns para ela e diz que vai comprar o maior balde para ela, para que ela possa ganhar alguns quilos e se livrar da atenção indesejada de outros caras. Shia diz a ele que ele pode falhar porque os meninos gostam de coxas grossas hoje em dia e então flerta com ele, perguntando por que ele é tão possessivo quando ele nem é seu namorado. Jun se pergunta a mesma coisa. É óbvio que eles gostam um do outro, mas não se importam de estar nesse relacionamento indefinido. Eles dão as mãos e Shia encosta Jun contra a parede do corredor. Ela começa a beijar esse sortudo e como eu queria que fosse eu. Depois disso, eles começam a andar até o supermercado como se nada tivesse acontecido. E Jun ainda não consegue acreditar em como ele teve sorte no primeiro dia de sua vida universitária. Ele não fazia ideia do que a sorte tinha reservado para ele quando embarcou no ônibus para seu apartamento recém-alugado. Ele recebeu uma mensagem de sua melhor amiga e paixão do ensino médio, Zoe, que foi a única razão pela qual ele escolheu esta universidade. Ela queria encontrá-lo para comemorar sua admissão na faculdade e Jun aceitou com prazer. Ele então correu imediatamente para seu apartamento para trocar de roupa, porque não podia encontrar sua paixão cheirando como se não tivesse tomado banho por 3 semanas seguidas. Quando ele chegou ao portão, encontrou a bela Shia parada lá brincando com um isqueiro e cuidando de sua própria vida. E foi assim que tudo começou. Jun acha que ela pode estar esperando por alguém e entra em sua casa, mas quando volta, Shia ainda está lá. Ele sentiu que já a tinha visto antes, e por curiosidade, pergunta se já se conheceram. Ela não diz nada, então ele apenas vai embora, forçando seus 2 neurônios a se lembrarem dela. De repente, ele consegue se lembrar que ela é a famosa cantora Shia, a quem seu melhor amigo do ensino médio literalmente idolatrava. Ele se vira e pergunta a Shia se ela é a ídolo do grupo Dream Suite. Ela confirma e começa a caminhar em direção a ele como uma lunática desvairada, perguntando o que ele quer com ela. Ela acende o isqueiro e vai direto em direção a Jun, quem não tem nenhum instinto de sobrevivência, e ele nem sequer desvia. Shia ri dele, e Jun ameaça que pode chamar a polícia por causa disso. Ela o desafia a chamar a polícia porque sempre pode usar a carta de mulher e dizer que ele é um perseguidor que estava a incomodá-la. Jun sabe o que acontecerá com ele se for pego, mesmo em um caso falso. Então ele pede desculpas e explica que seu amigo é um grande fã dela. Ele até faz um movimento de dança embaraçoso do grupo dela, e Shia fica enojada. Por sorte para Jun, ele recebe uma mensagem de Joe e usa isso como desculpa para fugir. Shia tenta pará-lo, mas ele já foi embora. Logo, Jun encontra Joe, que está tremendo por causa do frio. Eles entram no café e Jun conta a ela sobre sua interação assustadora com Shia e como ele quer se manter afastado dela. Com isso, eles começam a recuperar o tempo perdido. De repente, Jun pergunta a Joe se ela tem um namorado, pegando-a de surpresa. Ela pergunta a ele por que ele quer saber isso, e ele pergunta se ela quer ir ao apartamento dele para assistir Netflix e relaxar. Ele imediatamente retira essa declaração e diz que nem mesmo tem Netflix, então eles deveriam apenas sair às vezes porque ele mora perto da universidade. Zoe diz a ele que ele não precisa se explicar porque ela adoraria sair com ele também. Eles saem do restaurante depois disso, e Jun coloca o cachecol em volta do pescoço de Joe como um cavalheiro porque ela está com muito frio. Ele pede a ela para devolvê-lo amanhã sem lavar, e então ambos seguem seus caminhos separados. Quando Jun chega ao seu apartamento, pensando como a faculdade vai ser divertida, ele encontra a Shia ainda esperando no portão. Ele se pergunta se ela é louca ou algo assim para ficar aqui o dia todo. Mas Shia simplesmente se aproxima dele e pede para ele nunca contar a ninguém que ela mora aqui ou perto daqui, ou ela vai dar uma surra nele. Com isso, ela entra na casa e Jun a segue, se perguntando se ela mora no térreo de sua casa. Antes que ele possa fazer a pergunta, Shia perde a consciência e cai no chão. Jun entra em pânico e imediatamente chama o 911. Na manhã seguinte, ele é acordado pelo toque constante da campainha. Ele chega à porta, se perguntando quem diabos está tentando acordá-lo tão cedo. Quando ele abre a porta, fica chocado ao ver Shia ali. Ela o cumprimenta com um sorriso e diz que pegou um café da manhã enquanto voltava do hospital e pergunta se ele gostaria de comer com ela. Jun fica perplexo com a atitude dela que mudou mais do que um ginasta olímpico. Mas ele ainda não quer saber disso. Ele diz a ela que já tomou o café da manhã e então fecha a porta na cara dela. Shia lhe diz para abrir e deixá-la entrar porque ela acabou de voltar do hospital. Ela diz que só quer tratá-lo com algo bom, mas Jun não acredita nela. Mais tarde, ele vai para a faculdade, e assim que a primeira aula termina, ele manda uma mensagem para Joe, perguntando se ela está livre para que possam se encontrar novamente. Zoe responde que está ocupada com as aulas, então não pode arranjar tempo para ele hoje. Ela também pede desculpas por ter esquecido o cachecol dele em casa. Nesse momento, um nerd intrometido olha para o telefone de Jun porque sua mãe nunca lhe ensinou boas maneiras. O nerd e outro amigo de Jun perguntam se ele está falando com sua paixão e começam a provocá-lo sobre ser rejeitado.
Mais tarde, naquele dia, Jun volta para o apartamento dele, desanimado por não conseguir encontrar Joe. No portão, ele esbarra em Shia novamente, que está agindo de forma bem amigável. Ele não confia nela de jeito nenhum, então ele a ignora como ignora a janela de solicitação de doação na Wikipedia e apressa-se para entrar. A mesma coisa continua acontecendo repetidamente, e Jun ignora Shia toda vez que ela tenta falar com ele. Isso não a desencoraja, e ela vai até a sala de aula dele na faculdade. Ela chama a atenção de toda a turma para si, e então começa a acenar para Jun, que congela em pânico. Shia anda em direção a ele e diz que ele deveria ir com ela já que sua aula acabou. Jun entra em pânico pensando no que fazer e para evitar tornar as coisas ainda mais embaraçosas para ele agarra a mão de Shia e sai correndo da sala de aula. Quando chega num lugar tranquilo, pergunta a ela o que diabos ela quer com ele. Shia diz que lembra que ele foi quem a levou ao hospital naquele dia. Jun de repente tem uma ideia e diz a Shia que ele não pode aceitar os sentimentos dela porque ele já gosta de alguém. Shia começa a rir desse idiota delirante que acha que toda garota tentando ficar com ele está interessada. Ela diz a ele que não se apaixonou por ele porque ele salvou sua vida. Em vez disso, ela quer ser amiga dele porque não tem amigos. Jun diz a ela para falar com as meninas da sua turma e comenta que deve haver algumas delas em seu apartamento também. Shia diz a ele que não há ninguém lá porque ela alugou todo o apartamento para ela mesma. Ao ouvir que Shia pode pagar 3 vezes o aluguel normal, ele concorda em se tornar amigo dela. Ela não tem problema, mesmo que ele esteja agindo como um interesseiro, e explica que foi suspensa por causa de suas ações erradas no passado. Mas agora ela está tentando mudar a si mesma. Ela diz que quer fazer mais amigos e acha que Jun é a melhor pessoa para começar porque ele mora logo acima dela. Jun decide aceitar a oferta e pede o número dela, dizendo que deveriam jantar juntos algum dia. Depois disso, eles seguem para seus apartamentos e Jun grita o nome dela em voz alta. Shia de repente coloca o dedo nos lábios dele para que ele não revele a identidade dela para... Ele pergunta por que ela fez aquilo e Shia responde que estava apenas sendo engraçada e travessa. Ela diz que é uma coisa boa que ele já goste de outra pessoa, porque ele definitivamente é o tipo de pessoa que se torna um chato grudento sempre que uma garota lhe dá um pouco de atenção, então ele não a deixaria em paz. Jun acha que ela é muito arrogante, mas ele entende de onde vem essa confiança. Ele diz a Shia para ficar tranquila porque ele não vai se apaixonar por ela. E então de repente ela se vira e chega bem perto dele, perguntando se ela se apaixonar por ele. Jun está confuso e diz que isso parece improvável porque ele não tem charme nenhum. Shia anda à frente dizendo que estava só brincando com ele. Depois ele vai a uma festa de boas-vindas para calouros, onde um veterano pergunta sobre Shia. Ele quer sair com ela se ela estiver solteira, mas Jun se lembra da ameaça dela de esmagar sua cabeça se ele revelar algum detalhe sobre ela. Ele tenta evitar a pergunta do veterano, mas o cara lhe oferece uma cerveja. E logo Jun fica muito bêbado. De repente ele recebe uma ligação de Shia que ligou para saber quando ele vai voltar para casa. Jun começa a flertar com ela sem perceber, e então de repente o colega bêbado se aproxima dele e pega seu telefone para falar com Shia. Jun tenta levar de volta e Shia pensa que ele brigou com alguém. De volta à localização de Jun, ele está tentando confortar o sênior que está vomitando à beira da estrada. Seus pensamentos começam a vagar para Joe quando de repente ele vê alguém parecido com ela. No entanto, acabou que o álcool estava pregando peças nele. Ela se aproxima dele com uma garrafa de cerveja e percebe que Jun não estava brigando com ninguém. Então ela não precisava ter trazido uma arma com ela. Jun está confuso sobre como ela o encontrou. Mas então de repente o bêbado o empurra de lado e começa a se apresentar para Shia. Ela percebe suas intenções imediatamente e diz para ele nem pensar em se aproximar dela com aquela cara feia dele novamente. Ela diz a Jun que eles precisam voltar agora, e sem sequer dar a ele a chance de responder, ela agarra a mão dele. Jun sente seu coração batendo rápido demais, mas então de repente o bêbado agarra sua outra mão, dizendo a Shia para pelo menos conversar um pouco com ele. Ela diz que não precisa dar nem um segundo de seu tempo para um perdedor como ele, mas quando ele começa a gritar com ela, essa louca decide usar sua arma de bom uso. Jun percebe que as coisas podem ficar feias rapidamente, mas seu superior está bêbado demais para recuar. Ele tira o boné e diz a Shia para acertá-lo se ela usar, e então começa a acariciar a cabeça dela. Shia está furiosa agora, mas antes que ela possa esmagar a cabeça desse pobre idiota, Jun intervém. Ele diz ao cara para tirar as mãos de Shia, e então arranca a garrafa dela. Ele toma um gole e depois passa para o veterano, pedindo que ele mostre sua masculinidade bebendo tudo. O homem cai nessa facilmente e começa a engolir a cerveja. E quando termina percebe que foi enganado, pois Jun e Shia já se foram. Eles correm o mais rápido que podem e param em um beco silencioso onde Jun pergunta a ela no que estava pensando antes, pois ela poderia ter sido pega em flagrante pela polícia por agredir um homem. Shia fica chateada ao ouvir isso e começa a chorar tanto que até Jun pensa que ela é uma psicopata desequilibrada que não hesita em bater nos outros. Ela lamenta que sempre se mete em apuros quando sai de casa e mesmo que queira quebrar o padrão e viver a vida, as coisas sempre acontecem assim. Jun fica chocado ao ouvir isso e diz que sempre pensou que ela tinha algum tipo de transtorno de ansiedade.
Ela diz que não quer mais ficar sozinha, então quer amigos que a apoiem nos momentos difíceis. Jun entende que o passado de Xia é complicado, e ele diz que será amigo dela e a ajudará. Xia está feliz agora e revela que na verdade comprou a cerveja para beber com ele depois da festa dele. Ele pergunta como ela o encontrou, e Xia mostra a ele as faixas que apontam para a festa dos calouros das diferentes faculdades. Jun começa a explorá-los um por um, e então ele para de repente quando se depara com o cartaz da festa da faculdade de Zhou. Encontrá-la e Xia corre atrás dele. Logo ele encontra Zhou e chama por ela. Ela se vira e sorri pra ele, acenando animadamente. Jun fica esperançoso pensando que ela vai apresentá-lo aos amigos dela, mas acontece que pra quem Zhou estava acenando era Xia. Ela a reconhece como a popular ídolo, e todo mundo começa a se perguntar se é verdade. Xia fica um pouco nervosa enquanto Zhou se aproxima dela e começa a dizer que é sua grande fã. No entanto, as pessoas ao redor finalmente reconhecem Xia como a ídolo com um passado conturbado, que agrediu violentamente seu colega de banda por causa de um garoto e depois fugiu do país. Xia está com raiva agora e acha que Zhou fez de propósito. Ela começa a caminhar para casa e Jun decide ficar com Ju em vez de confortá-la. Ju pergunta a ele se ela fez algo errado e Jun diz que está tudo bem. De repente, eles se encontram muito próximos um do outro e ficam envergonhados. Mais tarde, Jun acompanha Ju para fora da festa, mas ela não encontra táxis ou ônibus para ir ao seu apartamento. Ela tenta ligar para seus amigos, mas nenhum deles atende, e ela fica desesperada pensando onde ficará agora. Ela diz a Jun que seus pais são muito rigorosos, então eles não ficarão felizes se ela passar a noite fora, e ele tem uma ideia para ajudá-la. Momentos depois, eles estão fora da porta de Xia com uma oferta de cerveja e petiscos, pedindo a ela que ligue para os pais de Ju, dizendo que ela vai dormir em sua casa hoje à noite. Xia não quer incomodar, mas como Jun a elogia, ela concorda e faz a ligação. Ju agradece e depois decide ir para a biblioteca da faculdade, mas Xia diz para ela simplesmente entrar. Uma vez dentro, elas abrem as cervejas, e assim que as garotas ficam bêbadas, eles rapidamente superam o primeiro encontro difícil e se tornam amigos. Jun vai buscar um pouco de água Mas quando ele abre o armário empoeirado, encontra um maço de cigarros junto com o isqueiro de Xia. Por outro lado, Ju está sentindo muito frio, então ela liga o aquecedor. Mas Xia não aguenta isso, então tira o suéter e vai pra fora. Ele a nota saindo e a segue para dar o suéter a ela. E um leve vislumbre de seus abdominais faz Ju sentir um arrepio entre as pernas. Uma vez do lado de fora, Jun diz a Ju para vestir seu suéter mesmo que ela diga que está bem. Ela então começa a falar sobre Ju, e Jun revela que eles são bons amigos desde o ensino médio. Xia diz que está com inveja de amizades tão duradouras porque todas as suas amizades terminaram rapidamente. Ela começa a chorar, dizendo que eles prometeram sempre estar ao lado dela, mas quebraram todas as promessas e a abandonaram. Jun se sente compelido a confortá-la. Então ele estende a mão para ela segurar. Xia rapidamente a pega e começa a chorar no ombro dele. Jun inicialmente não queria se incomodar com ela, mas agora ele quer saber mais sobre ela e ajudá-la. Na manhã seguinte, Jun começa vomitando todo o excesso de álcool que bebeu na noite passada, enquanto tentava afastar seus pensamentos de Xia. Ela está sentada do lado de fora do banheiro zombando dele, e quando Jun sai, ele pergunta sobre Ju. Xia diz que saiu cedo pela manhã depois de tomar banho porque não queria que seus pais sentissem cheiro de álcool nela. Ela então começa a procurar seu isqueiro, e Jun vai ajudá-la antes de pegar o maço de cigarros e perguntar se isso pertence a ela também. Xia imediatamente o joga no vaso sanitário e Jun não consegue se obrigar a fazer mais perguntas a ela. Ontem à noite também, ele queria perguntar por que ela estava chorando, mas não teve coragem. Ele fica curioso sobre ela e quase a procura na internet quando de repente Xia vem até ele. Ela começa a agir fofamente e Jun sente borboletas no estômago. Para se livrar da doce sensação de desconforto, ele corre para fora para jogar o lixo fora. Um mês passa rapidamente e todos na faculdade brincam com Jun sobre Xia ser sua namorada porque ela sempre o visita. Em um desses dias, enquanto o veterano bêbado de antes estava provocando Jun sobre ela, Xia chega lá. Jun fica feliz. Mas então ele vê que Ju também está com ela e de repente tem um mau pressentimento sobre isso. Ju diz a ela que eles planejam ver as flores de cerejeira e o convida para se juntar a eles. Jun concorda e eles vão ao jardim, e Xia imediatamente começa a tirar algumas fotos. As coisas ficam estranhas entre Jun e Ju quando eles ficam sozinhos, então eles se distraem tirando fotos também. Xia pede a Jun para tirar algumas fotos casuais falsas, e ele acha a personalidade dela completamente diferente da simples Ju, que diz que as flores de cerejeira lembram-lhe algo. Jun pergunta ansiosamente o que é, e ela diz a ele que isso a lembra que as provas de meio de semestre estão chegando. Mais tarde, eles voltam para seus apartamentos e Jun convida Ju para estudar com ele para as provas intermediárias. Ela diz a ele para estudar com seus colegas de classe em vez dela, e Jun fica desanimado. Então ela mostra a Jun uma foto bonita de Ju para pegá-lo desprevenido. Ela então pergunta se ele gosta dela, e embora ele tente recusar, ele cede sem pressão e pergunta a Tia se é tão óbvio. Tia diz que é mais óbvio do que o sol no céu, e ela tem certeza de que Ju sente o mesmo por ele. Jun a interrompe antes que ela possa dizer a segunda parte, como ele acredita que Ju não tem interesse nenhum nele. Quando ela devolveu seu cachecol mais cedo, ele soube por uma amiga dela que ela o manteve na mesa o tempo todo, e não o devolveu mesmo quando estava livre. Ela o recusou quando ele a convidou para ver o sequela do seu filme favorito, e não hesitou em apresentá-lo apenas como amigo para os outros. Mesmo quando Jun tentou levá-la para jantar,
Ela disse pra ele chamar Xia também. Por todas essas razões, Jun acha que Ju não quer que ele avance sobre ela. Xia pensa de outra forma e envia todas as fotos que tirou para Ju. Ju percorre as fotos e uma foto onde ela e Jun estão bem próximos faz seu coração disparar, mas ao salvá-la, ela recebe uma mensagem dos pais e sua expressão fica sombria. Por outro lado, Jun e Xia voltam para o jardim para Jun terminar sua sessão de reclamações. Ele se sente melhor depois de desabafar, e então Kei oferece para dar as mãos enquanto voltam para casa. Jun fica embaraçado ao pegar sua mão e tenta se convencer de que não significa nada. No entanto, ele não consegue se controlar e imediatamente bate a cabeça contra um poste. Alguns dias depois, quando Jun volta para casa da faculdade, ele encontra seu colega de apartamento Yoon, que imediatamente pede para ele ir a um encontro com ele. Ele diz que eles estão indo encontrar 3 meninas dispostas de outra faculdade, e ele só precisava de mais um cara para completar o grupo. Antes que Jun possa dizer qualquer coisa, Yoon já conta com ele e diz que enviará os detalhes em breve. Naquele momento, Tia chega lá e lança um olhar provocador para Jun antes de entrar. Mais tarde, enquanto Jun está ocupado estudando, Jia entra de repente no quarto dele. Ele diz para ela pelo menos bater antes de entrar, porque ele poderia estar brincando com seus filhos não nascidos. Ela se aproxima e diz que já passaram dessa fase. Ela diz que sabe sobre o encontro em grupo dele à noite, então tem uma surpresa para ele. Ela diz para ele tomar um banho antes da surpresa, e Jun se pergunta se Xia ficou desesperada ao ouvir que ele vai ver outras garotas. No entanto, em vez de perder a virgindade como ele imaginava, ele apenas recebe um procedimento de maquiagem completo de Xia, que diz que quer que ele seja o cara mais atraente no encontro em grupo esta noite. Ela diz que quer ver quão bonito ele pode ficar com algum esforço, e Jun tem medo demais de perguntar por que ela está fazendo isso. Então ele decide entrar na brincadeira e diz que definitivamente vai arrasar hoje à noite. Mas Xia proíbe ele de arranjar uma namorada, porque então eles não poderão sair assim. Jun diz pra ela que conseguir uma namorada não mudará nada porque eles ainda serão bons amigos, mas Xia diz a ele pra pensar um pouco mais sobre isso. Ela se aproxima dele e diz que amigos não dão as mãos. Jun está confuso agora, e ele se pergunta quais são as verdadeiras intenções de Xia. Ela sempre o provoca assim, e ele se pergunta se ela flerta só com ele ou com todos. Mais tarde naquela noite, o encontro em grupo é organizado no karaokê. Jun e outro rapaz já estão lá com as 3 garotas, entre as quais a garota de cabelo laranja já está entediada. Um dos rapazes é um entusiasta de música meio constrangedor que está cantando Not Like Us desde que chegou aqui. Eles não são como nós, enquanto Jun está um desastre nervoso. A garota de cabelo laranja, Ruone, não acredita que se preparou para isso, mas então, de repente, Jun entra na sala e Ruone fica encantada com sua aparência. As outras garotas também o acham atraente e rapidamente começam a ficar amigáveis com ele. Elas colocam batom nele, mas não da maneira que Jun gostaria. Ele nervosamente acompanha a brincadeira delas, enquanto Ruone só fica olhando para ele de relance. As meninas entregam a foto para ele, e ele percebe que é o mesmo tom de batom que a Xia usa. Nesse momento, Jun diz a Jun que, como punição por chegar atrasado, ele tem que cantar uma música. Ele aceita a punição e se levanta para cantar, e Ruone lhe entrega um microfone. Jun começa a cantar e Ruone acha que sua voz é boa também. Ela acha que ele é exatamente o tipo dela e decide tomar a iniciativa com ele. Logo a festa continua, e todos escolhem um parceiro e começam a se encontrar em cantos separados. Jun está com Ruone e de repente encontra o brinco dela no chão. Pega e Ruone coloca de volta no lugar. Jun fica curioso sobre os piercings de orelha dela e pergunta se doem. Ela diz que a maioria não dói e ele adivinha corretamente qual teria doído mais. Ruone fica impressionada por ele ter acertado e tenta ver a orelha dele para verificar se ele também tem um piercing. Eles são interrompidos pelo ruído alto do microfone quando Jun tem um importante anúncio a fazer. Ele e sua parceira decidiram terminar a noite com o jogo de beber do casamento, onde os parceiros vão beber com os braços entrelaçados, e a dificuldade vai aumentar a cada giro da garrafa. Os outros 2 casais ficam com dificuldade de 1 a 3, e Jun se pergunta como será a dificuldade 4. Ruone sussurra em seus ouvidos que eles têm que compartilhar a bebida através de um beijo, e ambos ficam... É a vez da Ruone girar a garrafa, e ela espera que não aponte para ela, o que obviamente acontece. Seus amigos a provocam, perguntando se ela rezou para a garrafa apontar para ela porque queria fazer a dificuldade 4 com Jun. Eles dizem que ela não conseguiu tirar os olhos dele desde que ele chegou aqui, e ela tenta explicar que não é nada disso. Jun diz a ela que não importa, e que ela deve jogar o jogo pelas regras. Ruone cora enquanto se vira para Jun e começa a se aproximar. Ele se pergunta se ela realmente vai beijá-lo, mas então Jun os interrompe novamente e diz que ela precisa beber algo primeiro. Ruone rapidamente engole uma dose e depois se move em direção a Jun novamente, que de repente começa a ter dúvidas no meio dessa excitação e se pergunta se é certo para ele fazer isso. Dentro de sua mente, Ruone está pensando a mesma coisa. Ela veio aqui para superar seu recente término e finalmente viu uma luz de esperança em Jun, mas ela se pergunta se é certo que as coisas avancem tão rapidamente. Jun está tão tentado a beijá-la quanto ela, mas hesitam no último momento, e Ruone engole a bebida. Todos acham que ela desistiu porque não queria beijar Jun, e dizem a ele para não levar a rejeição a sério. No entanto, Ruone ainda não desistiu e rapidamente engole outro shot para completar o jogo a todo custo. Todos estão animados para ver o beijo, mas no último momento Jun a impede, dizendo que não pode fazer isso.
Ele explica nervosamente que este é seu primeiro beijo e não acha que o ambiente seja apropriado. Rony cospe a bebida no rosto dele e todos começam a rir desse perdedor. Como punição, Jun tem que ir para o próximo cômodo e cantar uma música lá, e Rony suspira por ter falhado. Mais tarde, todos saem do karaokê e se perguntam para onde devem ir em seguida, mas Rony diz que bebeu demais e não pode sair mais. Jun se oferece para acompanhá-la até em casa, e ela aceita prontamente. Ambos ficam nervosos enquanto caminham, e Rony pergunta a Jun se ele realmente nunca beijou uma garota antes. Ela pergunta sobre a vida amorosa dele e ele diz que nunca conseguiu confessar suas paixões e é por isso que sempre permaneceu solteiro. Ele então pergunta a Rony sobre ela, e ela para enquanto diz que terminou com seu namorado de longa data há pouco tempo. Ela parece triste, então Jun vai ver se ela está chorando e levanta o cabelo do rosto dela como um macaco bobo. De repente, ele percebe a suavidade do cabelo de uma garota e começa a se perguntar se o cabelo da Shia também é tão macio. Ele afasta esse pensamento e então acompanha Rony de volta para casa, conversando e rindo o tempo todo. Assim que Rony entra em sua casa, Jun olha para o telefone e encontra uma mensagem de boa sorte da Shia. Ele quer lhe dizer algo, mas assim que tenta gravar uma mensagem de voz, a bateria do seu telefone acaba. Ele percebe que, embora tenha se divertido muito esta noite, só conseguia pensar na Shia. Ele começa a correr para casa, desejando entender o que seus sentimentos significam. Para sua surpresa, Shia ainda está acordada. Ela está sentada no jardim, brincando com seu isqueiro enquanto espera Jun voltar. Jun fica feliz em vê-la, e ela pergunta se ele se divertiu. Ele diz que sim, e então senta-se ao lado dela, perguntando o que ela diz a ele que só ficou no quarto dela, e Jun diz que isso também não é tão ruim. Nesse momento, Shia nota o batom e pergunta como ele conseguiu. Jun imediatamente o limpa enquanto explica que não é o que ela pensa, e que as garotas é que o colocaram nele. Shia responde que achou que eles se divertiram demais, e Jun começa a contar sobre as coisas que fizeram. Ele quase conta sobre o jogo de beber do casamento, mas decide não fazê-lo. No entanto, Shia pegou algumas dicas e fica com ciúmes. Ela pede a Jun para contar mais, mas ele diz que é um segredo. Shia fica chateada com isso e continua insistindo. Jun pensa que a melhor coisa que ele pode fazer agora é ficar em silêncio, mas mesmo isso não ajuda quando Shia de repente se aproxima dele, dizendo que quer fazer coisas maliciosas com ele. Jun sente seu coração batendo mais rápido e então, de repente, Shia o beija. No fundo, Jun sabia que isso aconteceria um dia, mas ele não estava pronto para isso. Assim que ele sente os lábios de Shia contra os seus, ele cede aos seus desejos e imediatamente a puxa para mais uma rodada. Shia não se importa nem um pouco, e após o beijo apaixonado, ela volta para a terceira rodada e mais. Eles continuam, mas de repente Jun se afasta ao sentir algo picando sua mão. Ele olha para sua mão e percebe que Shia acidentalmente disparou seu isqueiro durante o beijo. Ela segura a mão dele e pede desculpas por tê-lo machucado. Ela diz para ele entrar e colocar gelo, enquanto ela vai para seu apartamento sem dizer mais nada. O coração de Jun ainda está batendo a 1000 batidas por minuto, e ele não consegue acreditar no que acabou de acontecer. Ele pensa que precisa se livrar desse sentimento e que ficará normal após uma boa noite de sono. No entanto, isso não acontece, e quando ele acorda na manhã seguinte, ainda está um desastre nervoso. Ele tenta se convencer de que o beijo foi apenas um sonho, mas sempre que fecha os olhos, vê Shia se aproximando dele. Ele decide ir para a biblioteca porque talvez os livros tirem os pensamentos lascivos de sua mente. Mas assim que vê o banco, a cena de ontem se repete em sua cabeça. Enquanto ele está ocupado pensando nisso, ele vê um aviso no portão procurando colegas de casa femininas. Jun se pergunta se Shia quer conseguir alguns colegas de casa e se pergunta por quê. De qualquer forma, ele vai à biblioteca, mas a única coisa em que consegue pensar é em Shia. Ele começa a se perguntar se ela sempre teve algum sentimento por ele que ele não percebeu ou se ela apenas o beijou no calor do momento. Ele se pergunta por que ela foi para a casa dela sem dizer nada e esses pensamentos o incomodam o dia todo. À noite, ele bate na porta da Shia e ela vem correndo para vê-lo. Ela não diz nada e Jun menciona a placa no portão, dizendo que não consegue parar de pensar nisso. Ele também quer falar sobre a noite passada. E Shia apenas sorri e o deixa. Uma vez dentro, seu humor de repente volta ao normal e ela alegremente diz que eles finalmente se beijaram na noite passada. Jun cai de joelhos ao ouvir isso e Shia pergunta por que ele está exagerando. Ela pergunta se foi o primeiro beijo dele por acaso e ele cai no chão. Shia fica atrapalhada ao ouvir que roubou o primeiro beijo de Jun na noite passada, mas ele diz pra ela falar de outra coisa. Eles finalmente se acalmam, e então Jun pergunta novamente sobre o cartaz de procura-se colega de quarto. Shia responde que quer fazer mais amigos porque as únicas pessoas com quem sai são ele e Ju. Jun diz que é uma boa ideia e sugere que saiam todos para jantar assim que terminarem seus exames. Shia aceita a ideia e de repente pergunta se pode segurar a mão dele. Jun, nervosamente, estende a mão e ela a segura delicadamente. Com os corações batendo de forma errática, Shia coloca a cabeça no ombro dele. A partir daquele dia, Jun é lembrado do beijo deles em momentos aleatórios e ele sempre fica nervoso. Logo, os exames dele terminam e ele tenta se acalmar porque finalmente é o dia em que ele, Shia e Ju vão sair para jantar. Nesse momento, Ju se aproxima dele com um sorriso brilhante, dizendo que não se veem há muito tempo. Eles conversam sobre como foram os exames e, como sempre, Ju é um aluno nota 10.
Eles decidem ir à biblioteca para estudar juntos, mas está cheia, e eles são colocados em salas distantes. Jun pensa que ainda podem se encontrar no intervalo, quando de repente um dos colegas de classe de Ju chega lá. Eles são bastante próximos, e Jun fica com ciúmes ao ver o rapaz apertando as bochechas de Ju. Ele se pergunta como se sentiria se ela começasse a namorar alguém. Felizmente, esse cara é apenas um amigo, e Ju pergunta se ele quer almoçar junto. Ele pergunta se ela não quer sair para comer com o namorado, e ela diz que Jun é apenas um amigo, e ele pode se juntar a eles. Jun está profundamente chateado agora, e diz friamente a Ju que entende que ela não quer ficar sozinha com ele. Ele sai imediatamente, alegando um assunto urgente, e vai para a área de descanso. Ele se sente traído porque Ju se aproximou de outro cara, mas depois pensa que ele é um mentiroso, que não está em posição de julgá-la porque ele beijou outra garota. Ele começa a pensar em como Xia lhe disse que estava feliz com ele, e apesar de se sentir bem com isso, ele se sente miserável em relação a Ju. Anos atrás, eles eram estudantes na mesma academia, e foi quando Jun começou a desenvolver sentimentos por ela. Uma noite, enquanto ele a acompanhava de volta para casa, conversaram sobre por que Ju fez uma pausa na escola por causa de problemas em sua casa. Logo eles chegaram à casa dela, e enquanto Ju estava entrando, o pai dela saiu e a puxou para longe de Jun. Ele perguntou irritado por que diabos ela estava tão atrasada e por que trouxe um menino para a casa deles. Ju explicou que ele era apenas um amigo da escola preparatória dela, mas o pai dela não se importou com isso. Ele insultou Ju e a mãe dela, chamando-as de crianças sem caráter. Ju ficou furiosa com isso, então ela jogou sua bolsa e disse ao pai que o maior azar que ela já teve foi ter nascido na sua família. Com isso, ela de repente correu em direção a Jun, segurou sua mão e saiu correndo de sua casa. Quando pararam em um jardim, Ju começou a rir e Jun percebeu qual problema familiar a forçou a perder um ano escolar. Ela apenas pediu desculpas por lhe mostrar algo assim e pediu que ele esquecesse. Pensando naquele tempo, Jun percebe que Ju ainda é a mesma e ele é quem mudou. Enquanto ele está sentado ali silenciosamente, Ju chega e pede para ele ir a algum lugar com ela. Ela o leva para o telhado e Jun começa a se perguntar se ela finalmente vai tomar uma iniciativa com ele. Ele se dá um tapa para sair desses pensamentos e, então, finalmente chegam ao telhado. Ju diz a ele que a vista deste lugar é incrível e é por isso que ela o adora. Ela aponta para a linha da cidade e então Jun percebe que há muitas outras pessoas aqui. Ju diz que todo mundo adora a vibe do terraço e conta a ele que não o trouxe aqui por causa disso. Ele se pergunta se ela estava com medo de que ele confessasse. Mas então Ju começa a falar sobre como ela tinha mais confiança quando era mais jovem. Ela pensa sobre como se rebelou contra o pai e fugiu de casa porque Jun estava com ela. No entanto, ela não diz isso em voz alta e diz a Jun que deveriam apenas voltar. Jun pede para ela esperar e explicar as coisas, mas Ju sai sem dizer mais uma palavra. A verdade é que ela também ama Jun e sempre tentou estar ao lado dele. No entanto, ela sabe que por causa do seu pai, que é um escroque, não pode se envolver em relacionamentos, e é por isso que ela não quer dar a ele falsas esperanças. Ela vai para casa depois disso, e quando Jun desce, ele fica confuso sobre o que está errado com ela. No dia seguinte, Xia o acorda bagunçando seu cabelo e Jun fica corado ao vê-la. Ele pergunta por que ela está ali, e ela diz para ele acordar porque está entediado. Ele pede para deixá-lo dormir, porque ele tem que compensar o déficit de sono durante os exames e ela deveria encontrar outros amigos. Xia fica irritada com isso e o vira, dizendo que são 3 da tarde e ela está morrendo de tédio. Jun puxa o cobertor de volta das mãos dela e diz para ela cair fora. Nesse momento, a campainha toca e o novo colega de casa de Xia chega. Jun finalmente tem um momento de paz e começa a se perguntar por que Ju o levou para o telhado. De repente, Xia o chama para descer e ajudar as garotas a mover algumas coisas. Ele se levanta relutantemente e desce, ficando chocado ao ver que a nova colega de casa de Xia não é ninguém menos que Rui Ronin. Eles gritam um com o outro e perguntam como o outro pode estar ali enquanto Xia fica parada sem entender nada. Acontece que Rui Ronin estava procurando um novo apartamento alguns dias atrás, mas nada bom estava disponível online no seu orçamento apertado. Por coincidência, ela passou pelo cartaz de Procura-se Colega de Casa em frente ao portão da Xia e decidiu tentar a sorte. Xia veio vê-la saindo do banho e Rui Ronin de repente percebeu que ela gostava de ambos os gêneros. Ela foi direto ao ponto e perguntou se poderia ver a casa. Aluguel, que atualmente estava sendo usada como seu guarda-roupa. Sua única condição era que Rui Ronin não se importasse com um amigo que vinha aqui frequentemente, e ela estava um pouco preocupada com esse pedido. No entanto, a atenção dela foi para as bolsas de luxo no quarto, e ela começou a se entusiasmar com elas. Xia as recebeu como conteúdo patrocinado, então estava disposta a deixar Rui Ronin ficar com algumas delas, e foi aí que ela concordou em se tornar sua inquilina com quaisquer condições que tivesse. No entanto, agora que está cara a cara com Jun, ela pensa que se soubesse disso antes, teria recusado a oferta. Xia não sabe o que está acontecendo entre eles, mas ainda puxa Jun e diz para ele ser simpático com sua nova colega de casa. Jun tenta agir de forma simpática e vai pegar suas coisas, mas Rui Ronin as carrega ela mesma e diz que não precisa dele.
Ele se pergunta por que ela estaria tão chateada se eles só tiveram um encontro e depois seguiram caminhos separados. Ele se lembra então que Ruihone tinha enviado uma mensagem de texto para ele e ele não respondeu por causa do beijo com Xia. Ele finalmente percebe quão ruim está a situação dele com ela agora, e para consertar as coisas, ele carrega algumas caixas e pergunta a Ruihone onde ela quer que ele as coloque. No entanto, ele diz o nome dela errado e a irrita ainda mais, destruindo suas esperanças de se dar bem com ela. De qualquer forma, eles terminaram de colocar todas as coisas de Ruihone, que está se dando bem com Xia. Eles estão fazendo planos para o jantar, e Jun decide se reconciliar com Ruihone, sugerindo um bom restaurante perto de sua faculdade. Ruihone concorda com isso, mas ela tem alguns planos sinistros para junho. Depois eles chegam ao restaurante, onde ela serve tequila para Jun, enquanto ela e Xia bebem cerveja comum. Ele percebe que ela está fazendo isso de propósito, mas ainda assim bebe e logo fica bêbado. Ele se torna mais brincalhão e Xia se sente estranha ao perceber uma conexão entre ele e Ruihone. Ela sai para tomar um pouco de ar fresco, e Ruihone imediatamente se senta ao lado de Jun, perguntando se Xia é a paquera de quem ele estava falando. Ele diz a ela que as coisas são complicadas, e então eles saem do Xia está parada na esquina e ouve Ruihone reclamando que Jun bebeu muito mais durante o encontro em grupo. Ele percebe que ela está chateada por ter sido deixada esperando, e explica que se ocupou com outras coisas. Ele de repente começa a pensar no beijo que deu em Xia e diz que não consegue esquecer porque foi a primeira vez dele. Isso dá à pobre Ruihone as ideias erradas, e ela pensa que Jun está falando sobre seu primeiro encontro em grupo. Ele começa a falar sobre Xia e como ela sempre agita seu coração, e ele começou a se apaixonar por ela. Ruihone está nas nuvens, pois acredita que Jun se apaixonou por ela, mas Xia não sabe o que pensar dessas declarações. De repente, Jun desaba no ombro de Ruihone, fazendo seu coração bater tão alto que ela mal consegue suportar. Nesse momento, Xia aparece e diz pra ela não se preocupar com as besteiras desse cara bêbado. Ela chuta o pé dele pra trazê-lo de volta à realidade e depois começa a dar tapas nas costas dele, enquanto o força a caminhar todo o caminho até a casa dele. Assim que Jun está em sua cama, ele encontra Xia sentada ao lado dele, sorrindo suavemente. Ela acaricia o cabelo dele e ele faz o mesmo antes de puxá-la para um beijo. Xia deita-se feliz ao lado dele, dizendo que eles deveriam oficializar o relacionamento, mas Jun não tem certeza. Ele diz que ninguém aceitará um cara comum como ele como namorado de uma idol, mas Xia pergunta qual é o problema. Ela diz que gosta dele e que ele é o cara perfeito pra ela. Ela pergunta se ele não gosta dela, e Jun diz que gosta, mas ainda está dividido sobre seus sentimentos por Zhu. Ele começa a se perguntar em voz alta por que ela o levou para o telhado naquele dia e então adormece. Xia não se importa com o que ele estava falando e deita no braço dele, dizendo que quer viver uma vida pacífica e comum. Ela não quer mais se tornar uma idol e quer continuar vivendo como uma garota normal com um namorado amoroso. Na manhã seguinte, Jun acorda e a encontra dormindo no braço dela e pensa que ela é realmente adorável. Ele está tentado acariciar o cabelo dela, mas então decide deixá-la dormir. No entanto, enquanto tenta sair do quarto, Xia diz a ele que também está acordada. Ela diz que ele não precisa agir como se algo estivesse errado porque eles não fizeram nada além de dormir. Eles saem do quarto e Xia de repente se vira para coçar a barba falhada dele. Ela disse que também queria fazer isso na noite passada. E então, de repente, eles ouvem o som de coisas se espatifando no chão e se viram para ver uma Ruihone perplexa. Jun e Xia a ajudam a pegar o lixo, enquanto ela tenta processar o que acabou de ouvir. Ela demora a perceber que ambos saíram do quarto do Jun e se pergunta se eles se envolveram. E Xia apenas acena com a cabeça. Jun tenta explicar que não é nada disso, mas Xia diz que, de fato, dormiram juntos. Vendo a situação piorar, Jun sai correndo com o lixo e não volta até tarde. Depois disso, ele começa a pesquisar sobre Xia online porque não consegue mais controlar sua curiosidade. Ele descobre que ela teve muitos episódios de comportamento problemático, como abandonar filmagens sem motivo e danificar propriedade pública. Jun fica curioso e se pergunta quanto disso é realmente verdade e como Xia se tornou a garota que é hoje. Para obter informações, ele decide ligar para seu amigo do ensino médio. Gu, que era o maior simp por Xia na época, Gu começa a xingar Jun assim que atende a ligação porque ele uma vez dedurou para a mãe dele que ele estava comendo fora. Jun diz para ele esquecer o passado ruim e pergunta se ele ainda é fã de... O tom de Gu muda ao ouvir isso e ele pergunta a Jun por que ele quer saber disso. Jun diz a ele que Xia estuda na mesma faculdade que ele e que eles são amigos próximos, mas há muitas coisas que ele não sabe sobre ela. Gu não acredita nele e diz que Xia nunca faria amizade com um perdedor como ele. Ele então diz que não gosta mais dela e desliga abruptamente. Jun está ainda mais confuso agora e continua pensando no passado de Xia. Enquanto está no quarto de Xia mais tarde, ele decide parar de ser um perseguidor e então, de repente, Xia aparece e o beija. Ela se afasta com isso e abre a porta para Ruihone, que está voltando com alguns lanches. Jun percebe que, embora não admitam, as coisas não são mais as mesmas entre eles. Enquanto estão aproveitando os lanches, Go chega ao portão com comida que sua mãe enviou para Jun. Ele já estava irritado com Jun, mas então sua mãe os comparou, dizendo que Jun entrou em uma boa faculdade, enquanto ele não conseguiu nem arrumar um emprego. Ele aperta a campainha com raiva e começa a gritar,
Então Jun vai verificar as coisas na câmera de segurança. Ele fica assustado ao ver Guo, porque sabe que Guo é louco por Xia, e se ela ficar zangada com ele, as coisas sairão rapidamente do controle. Então ele corre para o portão para receber a comida de Guo. Ele simplesmente agradece e fecha o portão, deixando Guo ainda mais furioso, porque ele pensou que Jun pelo menos o convidaria para entrar. Ele o xinga e começa a voltar para casa. Mas então, de repente, ele ouve a voz de Xia. Ele pensa que Jun está morando com a namorada, então decide tirar uma foto deles em segredo e enviá-la aos pais de Jun para se vingar dele. Ele faz alguns movimentos de parkour para escalar a cerca e corre até a janela, mas assim que ele vê um vislumbre de Xia, ele rapidamente deixa cair seu telefone. Desde que se lembra, ele sempre foi louco por Xia, e quando disse a Jun que não gosta mais dela, estava mentindo. Ele imediatamente corre para dentro, rasgando a fechadura da porta como se fosse de papelão. Ele fica eufórico por Xia, perguntando se pode segurar a mão dela ou tirar uma foto. Jun rapidamente intervém, e Guo abre a janela para pegar seu telefone para uma foto. No entanto, Xia o expulsa e diz para ele sumir. Guo não é de desistir facilmente, e no dia seguinte, Jun o encontra pairando sobre ele ao acordar. Ele pergunta como ele chegou ali, e Guo diz que escalou o muro. Ele quer perguntar sobre Xia, mas Jun diz para ele cair fora. Mais tarde, ele encontra Guo sentado em frente ao portão e diz para ele apenas ir para casa. Na manhã seguinte, Guo chega ao seu portão com um pouco de atum fresco e, embora Jun esteja tentado a aceitá-lo, ele sabe o verdadeiro motivo pelo qual Guo está aqui. Ele diz a ele que Xia não quer vê-lo e pede que respeite a privacidade dela. Ele fecha a porta e Guo sai, furioso com ele. Ele diz que acabou com Jun e Xia, mas então, de repente, Xia abre a porta e sai. Ele imediatamente muda de ideia e oferece o peixe a ela, e ela aceita. Guo sente que é o dia mais feliz da sua vida, mas então Xia joga o peixe no chão, dizendo que não quer nada de um perseguidor como ele. Guo fica irritado com isso e começa a gritar com ela. Jun imediatamente corre para fora ao ouvir isso e cobre Xia. Ele diz a Guo que ele está invadindo propriedade privada e que deveria sair tranquilamente. Guo o agarra pela gola, dizendo que só quer falar com Xia, mas Jun diz que ela não quer falar com ele. Ele o insulta, chamando-o de crianção e uma desgraça para a mãe dele, e o desafia a bater nele. Guo simplesmente o joga no chão e vai embora, dizendo que a amizade deles acabou. Ele não consegue abrir o portão, então apenas pula a parede novamente e Jun o xinga. Ele se vira para verificar Xia e descobre que ela está tremendo porque não sabe se fez algo errado e deixou as pessoas zangadas. Jun a conforta no banco e pede desculpas pela situação. Ela se sente melhor ao lado dele. E em seguida, pega a sua mão, perguntando-lhe se ele tem algum plano para o cultural. João fala pra ela que ele está montando uma barraca com Jill, e Xia diz pra ele inventar uma desculpa e conseguir alguém pra cobrir pra ele porque ela quer sair pra um encontro com ele naquela noite. João começa a ficar vermelho ao ouvir isso, sem saber o quanto Jill está animado para o festival cultural. No dia anterior, João e Jill se encontraram na universidade, onde ele contou pra ela sobre toda a confusão com Go. Ela riu de Go, e Jun diz que ele está realmente irritando eles agora. E Xia também deseja que ele vá embora. Então, Jun disse que eles deveriam falar sobre outras coisas, e Jill perguntou a ele se ele contatou Go inicialmente porque estava interessado no passado de Xia. Ela disse que também estava curiosa sobre isso, mas perguntar diretamente a Xia poderia ser muito rude, então ela não vai se aprofundar mais. Ela lhe disse para parar de investigar o passado de Xia, porque ela não gostaria. Os pensamentos de Jun de repente se voltaram para Jill, e porque ela o havia chamado para acompanhá-la em uma tarefa quando tinha outros amigos. Enquanto ele pensava nisso, o pé de Jill de repente escorregou nas escadas, e felizmente Jun a agarrou no último momento. Ele a salvou de uma queda brutal, mas então ambos ficaram envergonhados porque ele acidentalmente pegou um punhado dos marshmallows dela. Ambos riram da situação, e então Jun disse a Jill para descansar enquanto ele pegava seus livros. De repente, Jill pediu a Jun para ajudar ela durante o festival cultural, e ele aceitou, mesmo que ele se perguntasse por que ela estava tentando passar tempo com ele quando ela vinha tentando evitar ele nos últimos dias. Ele pensou que talvez ainda tivesse uma chance com ela, mas agora ele começa a considerar não ir com Jill, afinal. No final, ele escolhe sair com Xia, que chega totalmente arrumada e chama a atenção de todos no festival cultural. Jun fica surpreso ao vê-la, mas rapidamente coloca o boné na cabeça dela, dizendo que as pessoas vão reconhecê-la assim. Ele até a faz vestir sua jaqueta para maior segurança, e Xia o chama de machista antiquado. Enfim, eles se divertem juntos e no final do dia, enquanto estão indo para casa, Jun sente um leve sentimento de culpa em relação a Jill. Por causa dessa culpa, ele não consegue ter confiança sobre seus sentimentos em relação a Xia, e se pergunta se deve aceitar a mudança em seus sentimentos. Xia continua flertando com ele, perguntando se ele se divertiu no encontro deles. Jun pergunta a ela se ela está apenas brincando com ele ou se realmente gosta dele. Ela diz que gosta tanto dele que o beijaria, e ele tenta se fazer de difícil, dizendo que se vai arrumar uma namorada, ela deve estar disposta a fazer mais do que apenas beijar. Xia provoca ele e pede para ele dizer tudo o que ele quer fazer com ela, mas os pensamentos de Jun voltam para Jill novamente. Ele se pergunta se tivesse confessado seus sentimentos a ela antes, as coisas teriam terminado melhor ou... Xia o tira disso e começa a provocá-lo novamente. Ela começa a rir enquanto ele fica envergonhado e eles estão tão perdidos um no outro que não percebem que estavam perto da barraca de Jill. Ela tinha acabado de terminar seu trabalho e assim que levanta a cabeça, encontra Jun com Xia. Não foi um choque para ela, porque Jun já havia enviado uma mensagem dizendo que ia mostrar o lugar para Xia, já que ele devia um favor a ela.
No entanto, ela sabia que a verdade era mais do que ele lhe contou, e ao vê-los tão próximos agora, ela percebe que estava certa. Xia e Jun ainda estão olhando nos olhos um do outro quando a música alta vinda do palco próximo os interrompe. Jun diz a Xia que foi montado pelo clube de dança e ela quer dar uma olhada. Ele diz que é muito... mas ele não pode recusar a ela e eles se juntam à multidão. A apresentação termina logo e então o anfitrião sobe ao palco convidando qualquer um que queira se apresentar ou apenas confessar seu amor no palco por uma recompensa em dinheiro de $300. A multidão fica em alvoroço por causa disso, e Jun ri, dizendo que essa pode ser uma maneira muito boa de alguém confessar seu amor. Xia, por outro lado, fica completamente paralisada no ambiente que lhe é tão familiar e de repente dá um passo em direção ao palco. Jun entra em pânico enquanto tenta impedi-la, pensando que ela vai causar problemas. Xia sobe no palco e o apresentador pede que ela se apresente. Xia diz a todos que é um idol de folga e o público rapidamente começa a procurá-la online. Algumas pessoas a reconhecem como a ídolo da banda chamada Dream Suite, e um cara da produção também chega lá para dizer ao apresentador o que fazer agora. Ela começa a fazer algumas perguntas a Xia e descobre que ela está aproveitando o festival com um amigo. Ela pergunta se Xia vai confessar seus sentimentos para ele no palco, e Jun de repente sente seu coração acelerado. Xia ainda não mostra nenhuma expressão no rosto e ela diz que vai cantar uma música. A multidão fica louca por ela, e o apresentador sente que as coisas não vão acabar bem, porque Xia não tem uma boa reputação. De repente, Ju chega ao palco e se apresenta como amiga de Xia, que veio para apoiar Xia porque ela parecia nervosa. A apresentadora pergunta se ela está aqui para se declarar ao seu crush, e Ju diz que tem sentimentos por alguém. Jun é tomado por curiosidade e ansiedade enquanto se pergunta quem é o sortudo. Ele olha ao redor para ver se há alguém digno de nota e se pergunta se Ju sabe que ele também está na multidão. No entanto, Ju declara que esconder os sentimentos de alguém deve ser um assunto privado, então ela vai apenas cantar uma música hoje. Jun fica aliviado e então Ju começa a cantar a música favorita dele. No entanto, ela poderia facilmente ser a gigante feminina, e todos acham que ela é terrível ao cantar. Apesar das respostas negativas, Ju não perde a confiança, e Jun começa a aplaudir. A multidão se junta a ele e começa a torcer por Ju em breve. Vendo isso, Xia desce do palco e encontra Jun esperando por ela lá. Lágrimas começam a escorrer de seus olhos enquanto ela se apoia em Jun para ter apoio. Ele a consola, pensando como ficou um pouco desapontado que Xia não mencionou seu nome no palco. Ele está ainda mais dilacerado sobre seus sentimentos em mudança agora e decide que em breve deve revelar a verdade a Ju. No dia seguinte, Jun vai verificar Xia que não saiu de seu quarto desde que eles voltaram do festival. Ela não responde, então ele começa a ir embora. Mas então Xia abre a porta e o puxa pra dentro. Ela o prende na porta e se agarra a ele, pedindo que não a deixe sozinha. Ele pergunta se ela quer comer algo e ela responde: "Você, papai, o que deixa Jun louco?" Ela começa a provocá-lo sobre seu coração acelerado. E então se agarra ainda mais forte. Jun não consegue mais se controlar, e ele a puxa para um beijo. Ele decide sair depois disso, mas Ruju está assistindo TV lá fora, e Xia diz que ele será pego se sair agora. Ela diz para ele ficar e ele concorda. Ele a beija novamente e a leva para a cama. Assim que Xia está na cama, ele começa a ter dúvidas e se pergunta se deveria parar aqui ou seguir até o fim. Ele decide ser corajoso e levar adiante. Ele se senta na cama e olha para Xia, cuja expressão se tornou fria e distante, e Jun sente que a tensão romântica entre eles se dissipa no ar. Jun se pergunta se é o único sentindo frio na barriga, porque Xia nem parece remotamente interessada nele mais. Eles começam a falar sobre coisas não relacionadas, mas Jun não consegue suportar, então ele começa a falar sobre o incidente da noite passada. Ele diz a Xia para não se preocupar muito com isso, porque as pessoas vão esquecer eventualmente, e felizmente Joe ajudou-a indo ao palco e chamando toda a atenção para si mesma. No entanto, ouvir o nome de Joe tem o efeito oposto em Xia. Jun pede para ela tratá-lo com um almoço como forma de agradecimento, mas Xia diz que nunca pediu ajuda. Ela reclama que todos os artistas no palco eram péssimos e que não o suportava, e Joe foi a pior de todos. Ela está irritada com isso, e Jun pergunta qual é o problema com a atitude dela quando ela nem conseguiu cantar no palco. Xia pergunta a ele se ele realmente não sabe porque ela está chateada, mas obviamente Jun não tem ideia. Nesse momento, Rujui bate na porta para ver como Xia está porque a ouviu gritando há pouco tempo. Jun decide sair e Rujui não fica contente ao vê-lo saindo do quarto de Xia. Ela pergunta se ele a machucou, mas ele não diz nada e, quando ele chega ao seu quarto, ele se joga na cama, perguntando-se por que as coisas de repente ficaram assim. No dia seguinte, enquanto ele está saindo para a faculdade, Xia de repente o abraça por trás e pede desculpas pela noite anterior. Jun diz a ela que está tudo bem, e então se solta, dizendo que está se atrasando para a aula. Após a aula, ele vai ajudar Joe com o trabalho voluntário no último dia do festival cultural. Joe se tornou uma celebridade local depois que sua música se tornou
mas ela não se importa com as piadas e o ridículo que vem com isso. Ela recebe uma mensagem de Shia para ir até a casa dela, mas decide recusar porque seus pais não permitem. Ela diz que é uma pena porque realmente queria ir e passar algum tempo juntas. Jun fica surpreso com isso e se pergunta se Joe quer passar tempo com Shia ou com ele. De qualquer forma, eles fazem patrulha juntos e Jun pergunta a Zoe sobre a paixão que ela mencionou no palco. Zoe se distrai ao ouvir isso e quase pisa na frente do carro, mas Jun segura a mão dela e a puxa de volta. Isso interrompe o tópico de conversa, já que ambos ficam envergonhados. Mais tarde o trabalho é concluído e todos decidem sair para um jantar em grupo. Jun e Zoe decidem não ir e voltar para casa. Quando Jun chega em casa, encontra Shia esperando por ele. Ela o cumprimenta, mas quando tenta segurar a mão dele, ele se afasta. Ela se agarra a ele apesar disso, e Jun pede para ela deixá-lo ir, porque ele tem lição de casa para fazer. Ele começa a se afastar, mas então Shia se levanta de repente e o segura, perguntando por que ele a está ignorando hoje. Ele confessa que estar com ela o faz sentir-se bem e esperançoso, mas ele não acha que isso seja certo. Shia pergunta qual é o problema e Jun diz que são os sinais mistos dela. Ele afirma que nem sabe se ela realmente gosta dele ou se está brincando. Além disso, ele sente que é errado estar com ela quando ainda tem sentimentos por Joe. Ele começa a ir para o seu quarto, dizendo que deveriam apenas ser amigos, sem benefícios. Shia o abraça apertado por trás novamente, recusando-se a aceitar ser colocada na zona de amizade. Jun pergunta o que ela está fazendo e ela diz que está vendo quanto tempo ele pode ignorá-la. Na manhã seguinte, quando Jun se dirige à área comum, ele fica chocado ao encontrar Joe e Shia já lá trabalhando em um hot pot. Zoe diz que Shia o convidou para comer hot pot no almoço, e ela não pôde recusar. Jun diz que se juntará a eles depois de uma lavagem rápida e percebe que Shia está fazendo isso de propósito para colocá-lo em uma situação complicada. Depois de descer novamente, ele pergunta a Shia por que ela chamou Joe tão cedo de manhã. Shia diz que ligou para desabafar sobre seus problemas com garotos porque tem um cara que estava lhe dando atenção, mas começou a evitá-la recentemente. Jun fica surtado ao ouvir isso, mas tenta manter a calma na frente de Joe. Durante o café da manhã, Shia se aproxima dele várias vezes ao dia, tentando ser o mais adorável possível para conquistar seu coração. Ela o convida para um encontro no cinema, mas Jun recusa todas as vezes porque quer que eles continuem na zona de amizade. Na manhã seguinte, enquanto ele está indo para a aula, encontra Shia esperando por ele no portão. Ela parece chateada depois que ele apenas acena para ela, então ele lhe dá um lanche que havia guardado para mais tarde, e sente que não é mentalmente forte o suficiente para mantê-la longe por muito tempo. Na escola, ele encontra todos falando sobre Shia, que apareceu lá para encontrar Jun. Ele se apavora quando ela pergunta se ele gostaria de se juntar a ela para beber. Ele está prestes a recusar, mas então nota seu colega mais velho incômodo correndo em direção a Shia, então ele agarra a mão dela e corre em direção à casa. Ele pergunta por que ela veio para a faculdade, mesmo sabendo que todos conhecem sua verdadeira identidade. E Shia responde que só queria estar com ele. Jun percebe quão frágeis eram as barreiras que colocou entre eles e diz a ela que vão beber em casa. Ele diz a ela para ir na frente enquanto ele sai para comprar algumas cervejas, mas nenhum dos dois nota um perseguidor assustador tirando fotos de Shia. Enquanto isso, Jun compra algumas cervejas e então vê Rujui comendo e bebendo sozinha em um restaurante. Ele vai falar com ela e pergunta por que ela está bebendo em plena luz do dia. E ela diz que ele e Shia são a razão disso. Ela nem sabe por que se sente mal quando vê Jun e Shia juntos e pergunta se as coisas estão bem entre eles agora. Jun diz a ela que suas defesas eram fracas demais para resistir à guerra emocional dela, e Rony se sente ainda pior agora. Por outro lado, Shia percebe o perseguidor que continua tirando fotos dela. Ela tenta evitá-lo, mas ele a segue até sua casa. Ao mesmo tempo, Jun volta de sua pequena ida às compras e encontra o perseguidor. Sem saber de suas verdadeiras intenções, ele o chama e o perseguidor foge imediatamente. Logo, Shia também sai correndo e pergunta a Jun se ele viu o rosto do cara. Mas ela não conta pra ele que ele era um perseguidor e eles entram pra tomar bebidas. Uma semana depois, quando Runi está voltando da faculdade, ela não consegue parar de pensar em Jun. Ela se pergunta se desenvolveu sentimentos por ele, quando de repente Jun chega por trás dela e puxa sua bolsa. Entra em pânico, mas ele diz a ela que estava apenas verificando se a bolsa dela era tão pesada quanto parecia para que ele pudesse carregá-la. Eles começam a ir pra casa juntos e tudo o que Runi consegue pensar são nos momentos que passaram juntos no encontro em grupo. No entanto, Jun não mostra interesse nela e pergunta sobre Xia, porque depois que eles beberam juntos naquele dia, ela lhe disse para ir para casa cedo, e ele não a viu muito desde então. Rony diz a ele que Xia tem se trancado em seu quarto desde então e se pergunta por que Jun se importa tanto com ela. Ela ainda pensa que ele lhe confessou naquele dia quando estava bêbado, e isso ainda conta pra alguma coisa. Ela decide superá-lo, mas nesse momento eles chegam em casa, onde o perseguidor está à espreita novamente. Ele foge assim que vê Jun chegando e quase esbarra em Rony. Felizmente, Jun a puxa pra perto, salvando-a de colidir com o perseguidor, e Rony perde completamente o controle. Jun pergunta se ela está bem, e ela se sente mais atraída por ele do que nunca. Nesse momento, Xia sai, e ao vê-los juntos assim, começa a rir para esconder a dor. Alguns dias se passam e tanto Xia quanto Rony têm agido de modo diferente. Jun se sente desconfortável por causa disso, então sugere que eles vão a uma festa de churrasco. Xia e Rony concordam com a ideia, mas enquanto montam a churrasqueira ao ar livre,
Rony diz que uma festa com apenas 3 pessoas parece muito... Jun sugere que eles liguem para Ju, e Rony pergunta quem ela é. Ele diz a ela que ela é uma amiga de escola que costumava sair muito com eles. Eles a convidam, mas ela não é a única pessoa na lista de convidados. Logo, Gu vem entregar carne fresca, e ele e Xia se encaram como velhos inimigos. No entanto, ele imediatamente faz uma desculpa de cabeça para baixo diante dela, e ela o perdoa. Ju também chega lá nesse momento com comida pronta e bebidas extras. Depois dela, o colega de casa de Jun, Yoon, também se junta à festa e todos se divertem juntos. O perseguidor ainda está por perto tirando fotos deles, mas eles estão ocupados demais para ele. Mais tarde, Rony nota o rosto de um novo ator no pacote de salsichas e Ju diz que já ouviu fazer outros anúncios também. Rony diz que deve ser bom ser uma celebridade, mas essas palavras não caem bem para Xia. Ela pergunta a eles o que acham que é um dia na vida de uma celebridade. Todos dizem que eles são glamurosos, com muitos fãs e dinheiro, mas Xia lhes diz que estão perdendo muitas coisas importantes. Para começar, como celebridades, eles têm que se acostumar com pessoas tirando fotos deles onde quer que vão e com câmeras enfiadas em seus rostos. As pessoas os atacam online sem motivo e eles não têm privacidade nenhuma. Nesse momento, Jun percebe o flash da câmera do perseguidor. Enquanto o perseguidor está conferindo as fotos, Go de repente agarra sua câmera. O perseguidor foge e Jun corre atrás dele. Ele está prestes a alcançá-lo, mas então o perseguidor tropeça e cai em um lixão e Jun também cai. Ele consegue capturar o perseguidor e logo Gu e Yoon chegam para apoiá-lo. Eles trazem o perseguidor de volta para a casa onde ele diz que é apenas um fotógrafo em início de carreira que está trabalhando em seu... Ninguém acredita em suas mentiras estúpidas, e Ju o reconhece como um estudante de sua faculdade. Yoon verifica a câmera e descobre que ele é um infrator habitual e diz que eles deveriam entregá-lo à polícia. O homem implora para que não façam isso. E então, de repente, Xia diz que não planeja entregá-lo à polícia porque eles não ajudam em nada. Ela já foi às delegacias de polícia com tais reclamações antes. Mas eles disseram a ela que as fotos não estavam mostrando muita pele e que não foram compartilhadas, então não farão nada. Xia diz que existem maneiras melhores de tratar canalhas como eles, e que deveriam apenas dar uma surra nele. Jun tenta detê-la dizendo que não podem violar a lei desta forma, mas Xia diz que ele merece ter alguns ossos quebrados. Ela pega uma garrafa de cerveja e diz que está tudo bem, desde que não o deixem aleijado para a vida toda. E Go pega a garrafa dela pedindo para deixá-lo fazer as honras. Jun o impede, dizendo que eles poderiam se meter em problemas por isso. E vendo sua atitude covarde, Xia volta para dentro. Todos começam a se perguntar o que fazer com esse cara agora. Mas então de repente eles ouvem o som de vidro se quebrando e se viram para ver que Ju já estourou uma garrafa na parede sobre a cabeça do cara. Ela sempre foi alguém que guarda as coisas dentro de si e de vez em quando tudo explode quando seu estresse ultrapassa os limites. Ela aponta a garrafa de vidro afiada para o perseguidor, perguntando a ele uma boa razão pela qual ela não deveria arrancar seus olhos com ela. Esse é exatamente o tipo de coisa que Gu queria. Jun está completamente horrorizado e tenta chamar a polícia, mas Yoon o impede, dizendo que nesse momento chamar a polícia é ruim para eles. Ele mostra a definição de um crime e diz que o que estão fazendo agora é uma ofensa punível. Dentro de casa, Xia está assistindo a um vídeo no YouTube, mas a única coisa em sua mente são as lembranças de seu passado amargo. Ela continuava sendo importunada pela mídia, e seu agente continuava dizendo para ela mostrar mais pele, porque isso é um caminho fácil para o sucesso. Xia não conseguia lidar com tudo isso e decidiu deixar a indústria do entretenimento. Ela fugiu no meio de uma filmagem e tentou fumar para esquecer suas preocupações, mas isso também não era para ela. Ela continua chorando, mas então Jun chega batendo na porta, então ela se recompõe e o deixa entrar. Ela tenta evitar falar sobre o perseguidor, mas Jun diz a ela que eles lidaram com ele. Eles não chamaram a polícia porque Jun ficou agressivo, mas conseguiram pegar a identidade de estudante dele e o cartão de memória junto com uma promessa escrita de que ele não fará isso novamente. Go e Yoon foram à casa do perseguidor para deletar quaisquer fotos de seu computador também. Então ela não precisa se preocupar com isso. Jun diz a Xia que ela está livre para fazer o que quiser com o perseguidor agora. Mas ela provavelmente não ganhará muito processando-o. Ele começa a sair, mas então de repente Xia assalta sobre ele. Ela pergunta se pode beijá-lo e Jun fica confuso. Ela o provoca para irritá-lo ainda mais e então começa a beijar seus dedos um por um. Jun fica meio assustado e eles dão boas risadas com a reação dele. Depois disso, ele rapidamente sai da sala tentando acalmar seu coração acelerado. O caso do perseguidor está resolvido com isso, ou assim parece. Embora Xia não vá apresentar uma queixa contra ele, ela planeja usar o fato de que ele era um perseguidor para arruinar seu futuro e avisar todas as empresas onde ele tentar trabalhar. Jun tem medo do seu modo assustador, mas diz para ela fazer o que quiser. Naquele momento, Ju e Ruoni também chegam lá porque se tornaram melhores amigas de Xia. Eles passam muito tempo juntos, e Jun se pergunta o que fazer com seus sentimentos. Ele vai até Yoon em busca de conselhos, e Yoon lhe diz que até ele pensou em ficar com Xia quando a viu pela primeira vez, mas decidiu não fazê-lo porque ela tem muitos problemas emocionais e ele não está preparado para isso. Ele diz a Jun para pensar bem sobre isso, e se ele estiver realmente interessado, não deve demorar muito para confessar seus sentimentos. Bem, entre os sentimentos dele e a vida universitária, Jun fica muito exausto ao final das provas finais. Ele se deita no sofá da Xia pedindo para ela acordá-lo em 1 hora, porque ele precisa ir a um encontro de turma mais tarde, mesmo estando muito cansado. Xia diz a ele o que acha de tirar umas boas férias com ela no recesso do semestre e Jun aceita. Ele diz que qualquer lugar está bom desde que ela esteja com ele. Mas então Xia fica em silêncio. Ele tenta ver o que está acontecendo e a encontra corada como louca. Ele fica desconcertado com a reação dela e eles tentam resolver a situação, mas
Neste momento, a campainha toca e Jill está no portão com sua bagagem para tornar a história um pouco mais desafiadora.